20 de outubro de 2006, 17 horas. Os pesados portões de ferro da histórica fábrica da Antártica, na Muca, em São Paulo, fecharam-se com um estrondo metálico definitivo. As esteiras pararam. As luzes que brilharam ininterruptamente por décadas apagaram-se de uma só vez. Milhares de trabalhadores, muitos com lágrimas nos olhos, seguravam suas cartas de demissão, encarando o fim abrupto de uma era. O que desmoronou ali não foi apenas um prédio. Em seu auge, essas fábricas monumentais eram o coração pulsante da indústria brasileira. Elas não apenas produziam as cervejas mais amadas do país, mas sustentavam bairros inteiros, oferecendo empregos para a vida toda, escolas e hospitais. Eram fortalezas de orgulho nacional e prosperidade. Hoje, contudo, se você caminhar por esses antigos complexos, encontrará apenas esqueletos de concreto e aço enferrujado, engolidos lentamente pela natureza e pelo silêncio opressivo de cidades fantasmas. Como uma estrutura tão colossal e vital simplesmente desaparece? Não foi a concorrência desleal, não foi uma crise econômica, como uma corporação que nunca faliu e que, na verdade, ascendeu impiedosamente para se tornar o maior e mais lucrativo império de bebidas do planeta? Deixa para trás um cemitério de fábricas históricas e milhares de vidas descartadas? A resposta não está em um desastre natural, mas em uma nova religião corporativa. Bem-vindos ao lado sombrio da hiperotimização. Esta é a história de como uma obsessão implacável por cortar custos transformou o patrimônio de um país em ruínas. Uma sentença de morte assinada não com sangue, mas com números frios em uma planilha de Excel. Para entender a magnitude da queda e a dor do impacto, é preciso primeiro caminhar pelos corredores de uma era que não existe mais. Antes de 1999, o mercado de cervejas no Brasil não era apenas uma indústria, era um império cultural dividido cordialmente entre dois colossos, cujos nomes se confundiam com a própria identidade da nação. A Companhia Antártica Paulista, nascida em 1885, e a Companhia Cervejaria Brahma, fundada em 1888. Naquela época, uma fábrica não era simplesmente um galpão de concreto e aço projetado no meio do nada para maximizar dividendos fiscais. Era um ecossistema vivo, o coração pulsante de bairros inteiros e o centro de gravidade de cidades do interior. Tomemos como exemplo o gigantesco complexo da Antártica, no bairro da Muca, em São Paulo, ou as históricas instalações da Brahma, no Rio de Janeiro. Essas estruturas monumentais definiam a geografia urbana. O som das sirenes que marcavam as trocas de turno não era apenas um aviso mecânico para os operários. Era o relógio pelo qual toda a comunidade ao redor ajustava suas vidas. O aroma doce e denso do malte fervendo e do lúpulo pairava no ar, uma assinatura olfativa que sinalizava atividade, sustento e prosperidade. O modelo de negócios do século XX, embora exigente e imerso na dureza do trabalho fabril, operava sob um contrato social não escrito. Havia um nível de paternalismo corporativo que hoje soa quase alienígena para os analistas de Wall Street. Conseguir um emprego na Brahma ou na Antártica não era apenas assinar um contrato. Era um passaporte para uma estabilidade vitalícia. Era perfeitamente comum encontrar 3 gerações da mesma família operando as mesmas linhas de invase. O avô no controle de qualidade, o pai na logística e o filho começando como aprendiz na manutenção pesada. Essas companhias não construíam apenas marcas, elas construíam infraestruturas humanas. Ergueram vilas operárias, financiaram hospitais de excelência, criaram escolas para os filhos dos funcionários e fundaram clubes recreativos faraônicos. O Clube da Brahma, ou as Associações da Antártica, eram os verdadeiros centros de vida social das comunidades, onde casamentos eram celebrados, torneios de futebol eram disputados aos domingos, e o senso de pertencimento era forjado com ferro e suor. O trabalhador vestia o macacão não com a resignação de um recurso descartável, mas com o orgulho de quem pertencia a uma linhagem nobre da indústria. Do lado de fora dos pesados portões de ferro,
Um vasto ecossistema econômico florescia em total dependência. Uma única fábrica sustentava centenas de pequenos negócios periféricos. Bares, restaurantes, oficinas mecânicas, cooperativas de transporte e pensões dependiam exclusivamente do fluxo diário de milhares de operários. Se a fábrica respirava, o bairro prosperava. Se a fábrica expandia suas linhas, a comunidade enriquecia junto. Era uma relação simbiótica e profunda, onde o lucro da empresa e o bem-estar social caminhavam lado a lado, amparados por uma visão de longo prazo que valorizava o patrimônio físico tanto quanto o fator humano. No auge de suas operações, as instalações eram maravilhas arquitetônicas, projetadas com fachadas de tijolos aparentes e maquinários importados que eram tratados quase como relíquias sagradas pelos mecânicos-chefes. Os mestres cervejeiros desfilavam pelo chão de fábrica com a autoridade de capitães, inspecionando cada lote com um rigor quase artesanal, mesmo em uma escala industrial de milhões de litros. A cultura interna era baseada na meritocracia do tempo, da experiência e da lealdade. O operário sabia que, se dedicasse sua juventude às caldeiras ardentes, a corporação garantiria que sua velhice fosse digna. Durante décadas, Brahma e Antártica travaram uma guerra comercial feroz pelas prateleiras e pelos balcões de bares, tornando-se as patrocinadoras oficiais da alegria nacional. No entanto, enquanto as esteiras rodavam em velocidade máxima e as garrafas tilintavam nas linhas de produção, no final da década de 1990, o mundo exterior começava a sofrer uma mutação irreversível. A globalização agressiva trazia consigo os ventos frios do neoliberalismo financeiro. Nos escritórios envidraçados dos grandes centros de investimento, uma nova geração de executivos começava a olhar para essas fábricas históricas não como santuários de produção, mas como anomalias financeiras. Para esses novos financistas, munidos de planilhas complexas e uma fome insaciável por eficiência de capital, o bem-estar comunitário era um desperdício imperdoável. A lealdade não podia ser quantificada, portanto não possuía valor algum. As engrenagens do destino já haviam começado a girar em absoluto silêncio. E o que seria vendido ao público como o maior triunfo da economia brasileira seria, na verdade, a fundação de um império construído sobre os escombros desse modo de vida. O ano era 1999. O Brasil encerrava o milênio mergulhado em incertezas econômicas, tentando estabilizar sua moeda enquanto observava, com apreensão, a agressiva onda de globalização varrer o mundo. Foi nesse cenário de vulnerabilidade que o país acordou, no dia 1º de julho, com uma notícia que paralisou a nação. Uma coletiva de imprensa convocada às pressas trazia um anúncio impensável. A Companhia Cervejaria Brahma e a Companhia Antártica Paulista, inimigas mortais que passaram um século disputando cada centímetro dos bares brasileiros, estavam unindo forças. Da noite para o dia, o impossível tornou-se realidade. Nascia ali a Ambev, a Companhia de Bebidas das Américas, que já surgia como a 5ª maior cervejaria do mundo e detentora de mais de 70% do mercado nacional. Para o público e para a imprensa, a narrativa foi embalada em uma impecável bandeira verde e amarela. Os executivos sorriam para as câmeras, discursando sobre a necessidade de criar uma campeã nacional, uma multinacional brasileira forte o suficiente para impedir que o mercado local fosse engolido pelas gigantes europeias e americanas, que já rondavam o continente. O governo brasileiro comprou a ideia com entusiasmo, enxergando na Ambev um símbolo de poder econômico na nova era global. Mas, por trás dos sorrisos corporativos e dos brindes celebratórios nos escritórios da Faria Lima, a realidade era muito mais fria e calculista. Aquilo nunca foi, de fato, uma fusão entre iguais. Era uma aquisição agressiva, camuflada de patriotismo. A Brahma, controlada por um trio de financistas impiedosos e operando sob uma filosofia brutal de maximização de lucros, havia efetivamente engolido a Antártica. Para que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovasse o quase-monopólio, promessas solenes precisavam ser feitas. Nos tribunais e nas audiências públicas,
Os novos líderes da Ambev juraram que a fusão não traria danos à sociedade. Não haverá demissões em massa, afirmaram. As fábricas históricas serão preservadas. A união criará mais empregos e oportunidades. Nas vilas operárias, os trabalhadores assistiam aos noticiários com um misto de orgulho e um frio instintivo na espinha. Se por um lado faziam parte agora de uma gigante global, por outro, sabiam que a cultura da Brahma era radicalmente diferente da tradição paternalista da Antártica. Não demorou para que a ilusão de segurança se desfizesse. A tinta da aprovação do governo mal havia secado quando a atmosfera dentro das fábricas históricas começou a mudar de forma drástica. Os velhos mestres cervejeiros, homens que caminhavam pelo chão de fábrica guiados pela intuição, pelo cheiro do malte e por décadas de experiência, de repente se viram flanqueados por uma nova raça de invasores. Jovens recém-saídos de faculdades de elite, vestidos de terno, carregando planilhas eletrônicas e cronômetros. Eles não bebiam cerveja no final do expediente com os operários. Eles dissecavam os custos de produção até os centavos. O choque cultural foi imediato e brutal. Onde antes havia o ritmo constante de uma família industrial, instalou-se o silêncio tenso da vigilância corporativa. A primeira rachadura no sistema não veio com o fechamento imediato das portas, mas com o desmantelamento metódico da dignidade diária. Os clubes recreativos começaram a ser vistos como despesas não operacionais. Os benefícios familiares, antes garantidos pelo contrato social não escrito, foram transformados em gordura corporativa que precisava ser queimada. Os novos donos não viam a fábrica da Muca ou os complexos no Rio de Janeiro como monumentos históricos ou santuários de trabalho. Eles enxergavam apenas metros quadrados, custos fixos, passivos trabalhistas e capacidade ociosa. Sob o disfarce da modernização, um clima de paranoia foi instaurado. Gerentes antigos foram silenciosamente aposentados ou forçados a renunciar, substituídos por executivos treinados para não ter qualquer vínculo emocional com as pessoas ou com a comunidade ao redor. Os operários que antes ostentavam seus uniformes com orgulho pelas ruas de seus bairros começaram a voltar para casa cabisbaixos. A promessa de nenhuma demissão converteu-se rapidamente em um jogo de desgaste psicológico. As metas de produção foram elevadas a níveis insalubres, enquanto as equipes de manutenção eram reduzidas pela metade. O trabalhador deixou de ser um parceiro no crescimento da nação e foi rebaixado a um mero algarismo em um relatório de eficiência. Foi uma transição silenciosa, mas letal. A confiança foi a primeira a morrer. E enquanto a Ambev reportava lucros recordes em seus primeiros trimestres, fazendo as ações dispararem na bolsa de valores, dentro dos muros de tijolos antigos, milhares de trabalhadores percebiam com terror que haviam sido encurralados. Eles não sabiam, mas o pesadelo estava apenas começando. Os novos gestores não estavam ali apenas para reorganizar as linhas de produção. Eles haviam trazido consigo uma doutrina implacável, uma ferramenta de gestão tão extrema que não se contentaria em cortar os excessos. Ela estava prestes a dissecar a alma daquelas fábricas, até não restar nada além de ossos. O pesadelo que desceu sobre as fábricas da recém-criada Ambev não chegou na forma de um colapso imediato, mas através de um conceito financeiro, frio e implacável. O Orçamento Base Zero, ou OBZ. Desenvolvida no exterior, mas elevada a uma religião fundamentalista pelos novos controladores brasileiros da 3G Capital, essa metodologia não era apenas uma ferramenta contábil. Era uma ideologia de guerra contra qualquer forma de despesa. Em uma corporação tradicional, os orçamentos anuais são ajustados com base no que foi gasto no ano anterior. Sob a doutrina do Orçamento Base Zero, o passado não importa. A cada dia 1º de janeiro, todas as contas da fábrica eram literalmente zeradas. Cada despesa, por mais microscópica que fosse, precisava ser ferozmente justificada e defendida perante um comitê financeiro para poder existir novamente. O foco da companhia mudou da noite para o dia. A missão não era mais como podemos produzir a melhor cerveja, mas sim como podemos extrair o mesmo volume de líquido
com o custo absoluto mais baixo possível. De repente, o chão de fábrica foi invadido. Auditores engravatados e recém-formados vagavam pelas linhas de produção com pranchetas e cronômetros, questionando processos que funcionavam perfeitamente há décadas. Eles não entendiam de fermentação, temperatura ou do toque humano necessário para operar caldeiras antigas. Eles entendiam apenas de algoritmos de corte. Para os operários, a humilhação começou nas pequenas coisas. A qualidade dos equipamentos de proteção individual, EPIs, foi rebaixada para fornecedores mais baratos. O café na sala de descanso desapareceu. Clipes de papel, canetas, sabonete nos banheiros e até mesmo as cotas de papel higiênico passaram a ser racionados e monitorados com uma mesquinhez sufocante. Se uma peça de maquinário quebrava, a ordem era realizar reparos improvisados, os famosos remendos, em vez de comprar peças novas. A manutenção preventiva, o coração da segurança industrial, foi estrangulada para inflar os lucros trimestrais. Os mestres cervejeiros, outrora os reis da fábrica, viram-se reduzidos a pedintes, implorando a analistas financeiros por ingredientes de qualidade decente. A dignidade de se fazer um trabalho bem feito foi substituída pela obsessão neurótica de bater metas de redução de custos impostas de cima para baixo. Mas o verdadeiro custo do orçamento base zero não seria medido na economia de copos de plástico ou no racionamento de material de limpeza. O preço mais alto dessa doutrina seria cobrado diretamente da sanidade mental e da carne daqueles que operavam as máquinas. Com as finanças da fábrica espremidas até o limite biológico, a pressão opressiva desceu em cascata dos escritórios envidraçados diretamente para o suor do chão de fábrica, moendo o espírito dos trabalhadores. A velha guarda, acostumada à cultura de união e camaradagem dos tempos da Antártica e da velha Brahma, encontrou-se presa em um experimento psicológico darwinista. Junto com o OBZ, a nova gestão implementou o que chamavam de curva de vitalidade, um sistema de ranqueamento interno brutal. Não bastava mais fazer um trabalho excelente. Você precisava provar todos os dias que era mais barato e mais produtivo que o colega ao seu lado. A cada ano, os 10% dos funcionários com as piores avaliações eram sistematicamente demitidos, independentemente de seus resultados absolutos. O medo tornou-se o principal motor de produção. A atmosfera fraternal das antigas fábricas evaporou, substituída por um ambiente tóxico de paranoia e hipercompetição. Colegas de décadas pararam de se ajudar, aterrorizados com a possibilidade de caírem na base do ranking. O tempo gasto no banheiro passou a ser cronometrado pelos supervisores. Operários com dores crônicas ou lesões por esforço repetitivo escondiam seus sintomas, aterrorizados com a ideia de parecerem ineficientes aos olhos impiedosos do sistema. O lema interno não oficial sussurrado nos corredores escuros era claro: produza até a exaustão, ou seja, descartado. As jornadas de trabalho se esticaram além do limite humano. Pessoas começaram a desmaiar nas linhas de invase devido ao calor, pois até mesmo a manutenção dos sistemas de ventilação havia sido cortada pelo orçamento zero. Os trabalhadores não eram mais pais de família, artesãos industriais ou membros de uma comunidade. Sob a ótica da hiperotimização, eles haviam sido rebaixados a meras variáveis de custo, tão descartáveis quanto o papelão das embalagens. Contudo, à medida que os anos avançavam, a máquina de corte percebeu um problema aterrador. O ser humano só pode ser espremido até certo ponto antes de quebrar. Para saciar a fome insaciável dos acionistas por margens de lucro cada vez maiores, cortar benefícios e aterrorizar funcionários já não era suficiente. A fera financeira precisava de refeições mais substanciais. Foi então que os olhares dos financistas se voltaram para as próprias fábricas. As monumentais estruturas históricas, localizadas em terrenos urbanos extremamente valorizados, operando com layouts mais antigos, subitamente deixaram de ser vistas como o patrimônio da nação. Elas haviam sido reclassificadas nas planilhas como ativos imobiliários ociosos. E enquanto os operários suavam para sobreviver ao turno da noite, do outro lado do mundo, canetas já se moviam para assinar a sentença de morte daquelas fundações.
O monstro corporativo gestado em 1999 já não cabia mais dentro das fronteiras do Brasil. A implacável máquina do orçamento base zero havia feito seu trabalho com uma eficiência assustadora, moendo a cultura interna e espremendo os trabalhadores, mas gerando, em contrapartida, um fluxo de caixa sem precedentes. Essa montanha de dinheiro formou um capital de guerra colossal. A corporação havia se tornado um predador de topo e precisava ser alimentada com novas presas, cada vez maiores. Em 2004, o que parecia ser o ápice do sucesso corporativo brasileiro deu seu primeiro passo definitivo em direção à dominação mundial. A Ambev anunciou a fusão com a gigante belga Interbrew, formando a InBev. O discurso oficial, mais uma vez, falava de orgulho nacional, celebrando o fato de que executivos brasileiros agora controlariam marcas europeias seculares. No entanto, a fome dos financistas por trás da operação era insaciável e não conhecia fronteiras. 4 anos depois, em 2008, no auge de uma das maiores crises financeiras da era moderna, eles orquestraram uma das aquisições mais audaciosas da história do capitalismo: a compra da icônica cervejaria americana Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser. Com um golpe de caneta no valor de 52 bilhões de dólares, nascia a AB InBev, a maior potência cervejeira que o mundo já vira, controlando 1/5 de toda a cerveja consumida no planeta. Para a mídia financeira, jornais de economia e analistas de Wall Street, os controladores brasileiros eram gênios indiscutíveis, heróis do livre mercado que haviam conquistado o mundo com sua doutrina de austeridade extrema. Mas essas aquisições titânicas traziam um preço oculto, silencioso e profundamente letal: dezenas de bilhões de dólares em dívidas alavancadas. Para pagar os juros astronômicos desses empréstimos globais monumentais, a corporação precisava de liquidez imediata e contínua. Era preciso extrair cada gota de rentabilidade de suas operações mais consolidadas. E a principal engrenagem desse motor financeiro, a vaca leiteira que subsidiaria a expansão do império global, era o mercado brasileiro. A pressão sobre as fábricas locais, que já era sufocante sob o regime do OBZ, transformou-se em uma força esmagadora. A ordem que desceu dos novos centros de comando, agora divididos entre arranha-céus em Nova York e escritórios luxuosos em Leuven, na Bélgica, era draconiana. Não bastava mais cortar custos operacionais, economizar em manutenção ou demitir os funcionários menos produtivos. A métrica havia mudado. Para saciar a dívida global, o próprio maquinário da produção brasileira precisaria ser canibalizado. A caçada corporativa começava a voltar seus olhos famintos para o patrimônio imobiliário que, até então, abrigava a alma da companhia. De repente, as fábricas tradicionais que ainda resistiam bravamente no Brasil tornaram-se alvos matemáticos nas telas de computadores estrangeiros. Os executivos globais, analisando planilhas a milhares de quilômetros de distância, não enxergavam a história viva da fábrica da Antártica na Muca, nem o valor afetivo das instalações centenárias espalhadas pelo interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para eles, memórias, lealdade comunitária e arquitetura histórica não tinham peso no balanço patrimonial. Eles viam apenas uma coisa: o valor especulativo dos terrenos. A maioria dessas estruturas históricas havia sido erguida décadas atrás em zonas periféricas, mas com o avanço implacável das cidades, elas agora ocupavam áreas nobres, centrais, de altíssimo valor imobiliário comercial. Além disso, por serem antigas, operavam com layouts logísticos em múltiplos andares e maquinários que, para os padrões clínicos da nova hiperotimização, eram considerados ineficientes quando comparados aos novos megacomplexos automatizados. Imensos galpões sem alma, construídos no meio do nada, ao lado de rodovias e sustentados por pesadas isenções fiscais. A sentença de morte de dezenas de comunidades operárias brasileiras não foi assinada com malícia declarada, raiva ou inimizade, mas com a mais pura, asséptica e fria indiferença corporativa. Em salas de reunião climatizadas,
onde se falava inglês e se brindava com água engarrafada dos Alpes, decidiu-se que o legado físico e humano da indústria brasileira seria deliberadamente fatiado e liquidado para aplacar a fome da dívida bilionária do grupo. Para os trabalhadores no chão de fábrica, a percepção dessa traição estrutural foi lenta, como um veneno agindo no sistema nervoso. Eles começaram a notar mudanças perturbadoras. Os investimentos em modernização nas fábricas antigas foram reduzidos a zero absoluto. Não havia mais pintura nas paredes rachadas. Não havia conserto definitivo para telhados com goteiras. E, o mais grave, não havia renovação tecnológica. A fábrica estava sendo deliberadamente asfixiada, submetida a um processo de obsolescência programada. Ao forçar a queda da eficiência, a gestão global criava a justificativa matemática perfeita e inquestionável para o fechamento da planta. O contrato social histórico estava irreversivelmente rasgado. O suor e o orgulho de gerações, que construíram as marcas mais amadas da nação, haviam sido sequestrados para pagar a conta de uma mega festa global de executivos, para a qual os operários brasileiros nunca foram convidados. Enquanto os trabalhadores ainda tentavam salvar suas máquinas antigas com improvisos heróicos, nas sombras, a corporação já desenhava a arquitetura do colapso final. Eles sabiam que fechar fábricas monumentais do dia para a noite poderia gerar comoção nacional e greves paralisantes. Portanto, o abate precisava ser silencioso, metódico e covarde. As primeiras peças do dominó estavam prestes a ser derrubadas na calada da noite. O colapso de um império industrial raramente acontece com uma grande explosão cinematográfica. Na maioria das vezes, ele começa com um silêncio perturbador, uma ausência sutil que corrói o ambiente dia após dia. Para os estrategistas globais da AB InBev, fechar fábricas monumentais e centenárias no Brasil de uma só vez representava um risco logístico e de relações públicas gigantesco. Se fechassem os pesados portões de ferro abruptamente, enfrentariam greves paralisantes, bloqueios sindicais furiosos, manchetes negativas nos jornais e a fúria incontrolável de comunidades inteiras. A morte das fábricas, portanto, precisava ser administrada como uma doença degenerativa, lenta, gradual e, acima de tudo, invisível para o mundo exterior. A tática utilizada pelos executivos ficou conhecida nos corredores escuros da corporação como esvaziamento tático. Primeiro, a máquina implacável do orçamento base zero mirou no tempo. A corporação começou a reduzir e eliminar os turnos de trabalho periféricos. O clássico terceiro turno, aquele que mantinha as caldeiras acesas durante a madrugada, que dava vida noturna aos bairros operários e garantia o sustento de centenas de famílias, foi o primeiro a ser cortado sob a justificativa asséptica de adequação à flutuação de demanda. Para os trabalhadores assustados, os supervisores juravam de pés juntos que era apenas uma medida temporária, um reflexo normal do mercado. Eles acreditaram. Afinal, as vendas de cerveja continuavam batendo recordes e o consumo nacional não dava sinais de enfraquecimento. No entanto, a verdadeira face dessa estratégia de desmonte revelou-se na calada da noite. Quando a cidade dormia, caminhões de logística descaracterizados começaram a encostar nas docas de carregamento das velhas fábricas. Eles não estavam ali para levar engradados, barris ou garrafas para os supermercados. Estavam ali para sequestrar a alma da produção. Linhas de engarrafamento inteiras, válvulas de fermentação de alta precisão e motores importados, que antes operavam com um estrondo orgulhoso, eram silenciosamente desparafusados, desmontados e encaixotados. O destino? As novas megafábricas automatizadas, construídas no meio de rodovias desertas no interior, operadas por menos da metade do contingente humano e blindadas por pesados incentivos fiscais governamentais. Quando os operários do primeiro turno chegavam com o nascer do sol, encontravam verdadeiras crateras no chão de fábrica. Onde ontem havia uma esteira pujante capaz de envasar milhares de garrafas por hora, agora restava apenas um contorno de poeira no piso de cimento frio e cabos elétricos decepados pendurados no teto.
Ao questionarem os gerentes sobre o desaparecimento das máquinas, as respostas eram sempre evasivas, meticulosamente ensaiadas por departamentos de recursos humanos instruídos a nunca usar a palavra proibida: fechamento. O jargão corporativo servia como escudo. Eram sempre transferências estratégicas para otimização de malha, manutenções corretivas profundas ou atualizações temporárias de layout. Mas o operário veterano, aquele que conhecia o som de cada engrenagem e o ritmo cardíaco da instalação, sabia exatamente o que aquilo significava. A fábrica não estava sendo atualizada ou modernizada. Ela estava sendo dissecada viva, órgão por órgão. A angústia e a desconfiança começaram a dominar os refeitórios, antes palcos de risadas e camaradagem. O barulho ensurdecedor das máquinas, que antes era o som absoluto da segurança empregatícia, foi sendo gradualmente substituído por um eco fantasmagórico e sepulcral nos galpões cada vez mais ociosos. O medo de não bater a meta de produção evaporou. O terror absoluto agora era atravessar a catraca de manhã e descobrir que o seu posto de trabalho simplesmente não existia mais. À medida que o esvaziamento tático avançava implacavelmente, a tensão psicológica dentro das instalações atingia níveis de crueldade insuportáveis. O regime do orçamento base zero já havia destruído o moral e o senso de família corporativa, mas o desmonte físico da fábrica quebrava definitivamente o espírito humano. Os trabalhadores viam suas ferramentas desaparecerem e sua utilidade histórica ser sistematicamente apagada. Para evitar alardes e passivos trabalhistas massivos de uma só vez, o processo de demissão não ocorreu de forma honrosa ou transparente. Em vez de reunir os trabalhadores, olhar em seus olhos e comunicar a dura realidade do encerramento das atividades, a corporação optou pela sádica técnica do gotejamento. A cada sexta-feira, ao fim do expediente, pequenos grupos de 5, 10 ou 15 funcionários eram chamados discretamente a uma sala improvisada e sem janelas, longe dos olhares do chão de fábrica. Ali, sentados diante de analistas que muitas vezes nem sabiam seus nomes, eram forçados a assinar suas rescisões. Eram mecânicos, operadores de caldeira e mestres de fermentação com 20, 30 anos de casa. Homens e mulheres que haviam dedicado sua juventude, sua saúde e seu suor para construir a riqueza incalculável que agora voava para o exterior, financiando aquisições bilionárias de concorrentes na Europa e na América do Norte. O sentimento de traição era profundo, cortante e irreparável. A dor não vinha de um fracasso comercial. Eles não estavam perdendo seus empregos de uma vida inteira, porque a empresa estava falindo ou porque o país passava por uma crise sem precedentes. Muito pelo contrário. Nos mesmos dias em que os operários choravam entregando seus crachás, a Ambev reportava lucros líquidos astronômicos. Suas ações rompiam tetos históricos na Bolsa de Valores de São Paulo e Nova York, e seus diretores globais embolsavam bônus milionários, baseados exatamente na eficiência dessas demissões. Eles estavam sendo descartados puramente porque o terreno de tijolos onde pisavam e a comunidade que ajudaram a construir valiam menos, numa planilha de rentabilidade imediata, do que a economia de alguns centavos por litro produzido em um complexo robotizado a centenas de quilômetros dali. Do lado de fora dos muros industriais, cidades e bairros inteiros que gravitavam em torno dessas gigantescas estruturas começaram a sentir o tremor agudo do pré-colapso. Bares tradicionais ao redor das fábricas, que antes lotavam até a calçada no final do expediente, com trabalhadores uniformizados, começaram a fechar suas portas mais cedo. As pensões, as pequenas empresas de ônibus fretados e os prestadores de serviço locais viram seu faturamento desabar de uma semana para outra. O ecossistema econômico local, que dependia daquela simbiose industrial secular, estava sendo asfixiado no mesmo ritmo em que os operários perdiam seus sustentos. Contudo, o golpe final de misericórdia ainda estava por vir. O esvaziamento metódico e silencioso era apenas o doloroso prelúdio. A corporação havia drenado tudo o que podia daquelas paredes históricas, sangrando a operação até a última gota de viabilidade financeira.
Agora não havia mais o que desmontar, não havia mais turnos a cortar. Era inevitável enfrentar o fim absoluto e irreversível. O dia chegaria em que as últimas válvulas seriam lacradas, a poeira baixaria sobre as esteiras inertes e o coração daqueles gigantes industriais pararia de bater para sempre. O abismo definitivo, o dia do desligamento total que ficaria marcado como uma cicatriz eterna na memória do trabalhador, estava a poucas horas de amanhecer. O amanhecer do último dia não trouxe consigo tempestades ou um céu dramático. Foi uma manhã tragicamente comum. Para os operários da histórica fábrica da Muca e de tantas outras instalações monumentais que a corporação decidiu extinguir, o trajeto de casa até o trabalho parecia uma marcha fúnebre. Todos já sabiam. O esvaziamento tático havia chegado ao seu limite matemático. Não havia mais linhas para transferir, turnos para cortar ou desculpas corporativas para inventar. A máquina do orçamento base zero havia devorado a fábrica por dentro e agora preparava-se para cuspir os ossos. O som de uma cervejaria em pleno funcionamento é algo vivo. É um batimento cardíaco constante de vidro tilintando, vapor pressurizado, esteiras metálicas e o zumbido pesado de caldeiras gigantescas. Para a comunidade ao redor, esse ruído branco era a trilha sonora da segurança. Mas naquele dia, o processo de desligamento começou. Não foi um corte abrupto de energia, mas uma morte lenta e coreografada. As gigantescas válvulas de fermentação, que durante décadas misturaram o lúpulo e o malte que definiam o sabor da nação, foram drenadas pela última vez. O cheiro doce e quente do mosto, que costumava pairar sobre o bairro, começou a se dissipar no ar frio. Nas linhas de envase, os operários assistiam, com os olhos fixos e o maxilar travado, as últimas garrafas passarem pela rotulagem. Ninguém falava. O som das esteiras diminuía a cada minuto, e o silêncio que se instalava nos galpões centenários era denso, quase sufocante. Mecânicos veteranos com as mãos sujas de graxa e os rostos marcados por décadas de turno da noite, caminhavam por entre os equipamentos como fantasmas, despedindo-se de velhos amigos. Eles passavam as mãos pelo metal frio das máquinas que ajudaram a manter vivas com suor e improviso, sabendo que no dia seguinte, tudo aquilo seria tratado como sucata ou vendido para abater a dívida de alguma aquisição na Europa. Às 16 horas, o botão de parada total foi acionado na sala de controle. O maquinário parou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do complexo colossal de tijolos e aço. Mas o verdadeiro horror daquele dia não estava no fim da produção. O silêncio das máquinas era apenas o sinal para que a verdadeira tragédia humana começasse a se desenrolar nos corredores do Departamento de Recursos Humanos. Quando a poeira baixou sobre as esteiras inertes, o alto-falante da fábrica, que antes anunciava o fim dos turnos com alegria, emitiu uma ordem fria para que todos os funcionários se dirigissem ao pátio central. Lá, equipes de advogados e analistas de RH, muitos deles enviados da sede corporativa e que nunca haviam pisado no chão daquela fábrica antes, aguardavam atrás de mesas de plástico dobráveis, munidos de pilhas intermináveis de papéis. A cena que se seguiu foi de uma brutalidade emocional devastadora. Homens de 50, 60 anos, que haviam passado suas vidas inteiras sob aquele teto, que haviam conhecido suas esposas nos clubes da empresa e formado seus filhos com o salário daquelas caldeiras, formavam filas silenciosas como gado a caminho do abate. Um por um, eles recebiam suas cartas de rescisão. Não havia discursos de agradecimento pela lealdade secular. Não havia apertos de mão calorosos. Havia apenas a assinatura no final da folha e a devolução imediata do crachá e do uniforme. Lágrimas silenciosas escorriam pelos rostos de pais de família que nunca haviam chorado na frente de seus colegas. A identidade de milhares de pessoas estava sendo apagada em questão de segundos. Eles não eram mais os mestres cervejeiros ou os heróis da manutenção. Agora eram oficialmente desempregados em um país cuja economia já começava a vacilar. No final da tarde, os pesados portões de ferro do complexo foram fechados com um estrondo definitivo.
As grossas correntes e os cadeados foram passados por seguranças terceirizados. E, pela primeira vez em quase um século, as luzes da fábrica não se acenderam quando o sol se pôs. O gigante adormeceu para sempre, deixando milhares de trabalhadores nas calçadas do lado de fora, olhando através das grades para o lugar onde deixaram sua juventude. No entanto, se a corporação acreditava que fechar as portas encerrava o problema, estava profundamente enganada. O fechamento da fábrica era apenas o epicentro do terremoto. A onda de choque daquele apagão industrial estava prestes a varrer os muros da empresa e atingir em cheio o coração da cidade, transformando bairros vibrantes em verdadeiros cenários de guerra econômica. O colapso de uma fábrica histórica nunca fica confinado aos seus muros. Como um pedregulho atirado em um lago plácido, o fechamento da instalação gerou ondas de choque invisíveis, mas implacáveis, que devastaram todo o ecossistema econômico ao seu redor. Os bairros que durante décadas pulsaram no compasso das sirenes de troca de turno acordaram, de uma hora para outra, em uma realidade desoladora. O silêncio fúnebre que emanava das caldeiras apagadas era contagioso e rapidamente engoliu as ruas adjacentes. Para os pequenos comércios locais, o impacto foi imediato e letal. O bar tradicional na esquina, que há 30 anos servia o prato feito para mecânicos e operadores de empilhadeira, viu seu faturamento desaparecer quase que por completo em uma única semana. Sem os operários transitando nas calçadas, as padarias deixaram de vender o pão francês na madrugada. As pequenas pensões que abrigavam trabalhadores sazonais ou funcionários de outras cidades esvaziaram-se da noite para o dia. As frotas de ônibus fretados pararam de circular, deixando motoristas sem renda. O sangue econômico do bairro havia sido drenado de forma cirúrgica. Enquanto o comércio agonizava, a carcaça imponente da própria fábrica começava sua rápida e triste deterioração. Estruturas monumentais de tijolo à vista, outrora símbolos do orgulho arquitetônico e do progresso industrial brasileiro, transformaram-se rapidamente em monumentos sombrios à ganância corporativa. Sem a presença humana, a natureza começou a reivindicar o concreto. Ervas daninhas rasgavam as rachaduras do asfalto nos pátios, por onde antes desfilavam milhares de caminhões de distribuição. Os gigantescos silos metálicos, agora expostos aos elementos e sem qualquer tipo de manutenção, começaram a sangrar longas faixas de ferrugem. Para os moradores locais e ex-funcionários, passar em frente àqueles pesados portões acorrentados não era apenas ver um prédio abandonado. Era como visitar um cemitério de memórias vivas, um lembrete físico, imenso e opressivo, de que o capital global não tem pátria, não tem história e, acima de tudo, não tem coração. Se a paisagem urbana carregava as cicatrizes físicas do desmonte, era no silêncio dentro das casas de família que a verdadeira tragédia humana se aprofundava. Os trabalhadores descartados pela máquina impiedosa do orçamento base zero encontravam-se subitamente à deriva em um mercado de trabalho que já não valorizava seus conhecimentos. Eles não eram apenas desempregados, eram exilados de uma era industrial que a hiperotimização havia decidido apagar. Homens e mulheres na casa dos 50 anos, com currículos que exibiam 2 ou 3 décadas de lealdade a uma única empresa, viam as portas se fecharem sucessivamente em entrevistas de emprego. Suas habilidades vitais e especializadas, como ouvir o ritmo de uma caldeira analógica ou dominar a alquimia da fermentação tradicional através do tato e da experiência, não tinham mais espaço nas novas linhas de produção robotizadas. A depressão avançou como uma epidemia silenciosa sobre as comunidades operárias. O orgulho secular do trabalhador provedor foi substituído pela humilhação das dívidas acumuladas, pelas contas atrasadas e pelos planos de faculdade dos filhos que tiveram de ser abruptamente cancelados. O contraste dessa angústia com o cenário corporativo era de uma ironia brutal e revoltante. Nos mesmos dias em que ex-operários contavam moedas para garantir a feira da semana, as páginas dos jornais de economia vibravam com celebrações em Wall Street. A mega corporação reportava lucros trimestrais estratosféricos, impulsionados, segundo os relatórios, pela redução agressiva de custos operacionais.
o eufemismo frio e técnico usado para descrever as vidas e as comunidades que haviam acabado de ser destruídas. Os executivos engravatados responsáveis por liquidar os parques fabris brasileiros recebiam bônus milionários de performance que equivaliam a séculos de salário de um daqueles operários demitidos. O sonho global da companhia havia sido plenamente financiado, e o Brasil havia pago a conta com o seu próprio tecido social e sua herança industrial. No entanto, a destruição dessas comunidades e o triunfo financeiro imediato escondiam uma falha estrutural profunda, uma rachadura no alicerce do império. Ao espremer as fábricas até a morte, matar a alma de seus produtos e trair a lealdade de suas comunidades, a corporação estava prestes a descobrir que uma planilha de Excel perfeita não garante a imortalidade. O gigante havia começado a devorar a si mesmo, e o preço dessa fome irracional não tardaria a corroer o império por dentro. O triunfo absoluto do orçamento base zero e a implacável liquidação do patrimônio histórico brasileiro pareciam, à primeira vista, uma vitória irrefutável do capitalismo moderno. Nos suntuosos escritórios em Nova York e Leuven, os gráficos apontavam para cima. As margens de lucro batiam recordes anuais, e os dividendos fluíam como um rio de ouro para os acionistas. No entanto, a obsessão cega por cortar custos havia criado um ponto cego fatal na visão periférica da corporação. Eles haviam esquecido a regra de ouro da indústria de bens de consumo. Você pode otimizar uma fábrica, mas não pode planilhar a alma de um produto. A hiperotimização, que começou ceifando clipes de papel e culminou no fechamento de fábricas seculares, inevitavelmente cruzou a linha sagrada da produção, a própria receita da cerveja. Para manter a máquina de lucro crescendo infinitamente e pagar a dívida astronômica das aquisições globais, os financistas voltaram seus cronômetros e calculadoras para os tanques de fermentação. O tempo de maturação do líquido, que historicamente exigia paciência e respeito aos ciclos biológicos da levedura, foi drasticamente acelerado por aditivos químicos. Os ingredientes nobres que por mais de um século definiram o sabor robusto das marcas clássicas brasileiras foram silenciosamente substituídos. O malte de cevada cedeu espaço para cereais não maltados, muito mais baratos, como o milho e o arroz, transformando cervejas de tradição em commodities aquosas e sem personalidade. Para a velha guarda de mestres cervejeiros, aqueles poucos que haviam sobrevivido aos cortes, aquilo era uma heresia industrial. Mas para os novos analistas financeiros, era apenas mais um ganho de eficiência na cadeia de suprimentos. A corporação subestimou tragicamente a inteligência sensorial do seu próprio país. O consumidor brasileiro, que durante gerações associou o estalo de abrir uma garrafa ao puro prazer e à memória afetiva, começou a notar a mudança. O sabor havia ficado metálico, aguado, sem vida. A cerveja que antes era o orgulho do churrasco de domingo tornou-se o símbolo de uma qualidade barateada. O feitiço da austeridade começava a virar contra os feiticeiros. A ironia suprema do destino, o verdadeiro efeito bumerangue dessa saga industrial, não se manifestou através de uma crise econômica global, mas sim pelas mãos das próprias pessoas que a corporação havia descartado. A técnica do gotejamento, que demitiu milhares de operários altamente qualificados, acabou semeando as sementes da maior ameaça que a gigante global já enfrentaria em solo brasileiro. Desempregados, mas donos de um conhecimento técnico inestimável, ex-mestres cervejeiros, engenheiros de produção e alquimistas da fermentação começaram a comprar pequenos equipamentos de aço inoxidável com o dinheiro de suas rescisões trabalhistas. Nos fundos de quintais, em garagens de bairros periféricos e em pequenos galpões alugados, eles voltaram a fazer o que sabiam de melhor: cerveja com alma, tempo e respeito aos ingredientes. Nascia assim, impulsionada pelos refugiados do orçamento base zero, a revolução das cervejarias artesanais no Brasil. O que começou como um movimento de sobrevivência e rebeldia rapidamente capturou o paladar de uma nova geração de consumidores, exaustos de beber o líquido padronizado das megafábricas impessoais. Essas pequenas cervejarias não tinham orçamentos bilionários de marketing, mas tinham algo que a gigante havia destruído
em nome do lucro, autenticidade e conexão humana. Enquanto a megacorporação gastava fortunas em propagandas tentando resgatar a tradição de suas marcas em comerciais de televisão, a realidade nas prateleiras dos supermercados contava uma história diferente. Pela primeira vez em décadas, o império começou a sangrar participação de mercado. O consumidor estava disposto a pagar mais caro por um produto local, feito com dignidade, do que financiar a engrenagem de uma multinacional sem rosto. A planilha de Excel havia vencido a batalha imobiliária, mas estava perdendo a guerra cultural. O colapso não era mais apenas físico, era reputacional. Mas enquanto a batalha pelas geladeiras tomava novos rumos, o que havia acontecido com as catedrais de tijolos abandonadas nas cidades brasileiras? Qual seria o destino final daqueles monumentos gigantescos que agora observavam a mudança dos tempos sob uma espessa camada de poeira e silêncio? Os anos se passaram desde que o último apito soou, e o silêncio fúnebre que se instalou sobre as antigas fábricas deixou de ser uma pausa temporária para se tornar um luto eterno. O que restou da passagem implacável da nova gestão pelas catedrais industriais do Brasil não foram apenas balanços financeiros milimetricamente otimizados, mas um vasto, silencioso e melancólico cemitério de concreto, vidro e aço. A imponente e histórica fábrica da Antártica, na Muca, encravada no coração de São Paulo, bem como tantas outras estruturas monumentais espalhadas pelo interior do país, tornaram-se cápsulas do tempo em acelerado processo de decomposição. Eram marcos arquitetônicos de uma era de ouro do trabalhador que o orçamento base zero decidiu deliberadamente extinguir. Hoje, quem caminha pelos arredores dessas gigantescas estruturas depara-se com verdadeiras fortalezas fantasmas. As pesadas fachadas de tijolos aparentes, que durante mais de um século ostentaram orgulhosamente os logotipos das marcas que embalaram as celebrações de gerações de brasileiros, agora estão cobertas por fuligem urbana, pichações sobrepostas e o musgo implacável do abandono. Os imensos pátios logísticos, onde outrora comboios de caminhões formavam filas intermináveis desde a madrugada para distribuir a cerveja da nação, foram silenciosamente engolidos por mato alto e ervas daninhas. Por trás dos vidros trincados e das grades enferrujadas, grandes galpões jazem mergulhados na penumbra. Se alguém espiar pelas frestas, ainda é possível ver a silhueta alaranjada pela ferrugem de tubulações cortadas e das poucas bases de tanques que não foram desmontadas e levadas embora. Parecem esqueletos de dinossauros industriais, fósseis de um ecossistema produtivo complexo que foi extinto não por forças da natureza, mas por um meteoro corporativo disparado de planilhas de Nova York e Leuven. Para os financistas da corporação global e para os especuladores do mercado, essas ruínas desoladoras não passam de ativos imobiliários passivos ou custos ociosos. São enxergados estritamente através da lente do lucro futuro. Terrenos de altíssimo valor comercial aguardando o momento exato, o lobby político certo e a canetada final para serem demolidos, dando lugar a condomínios de luxo genéricos, prédios de escritórios espelhados ou shopping centers sem qualquer memória. No entanto, para o tecido da cidade e para os milhares de homens e mulheres que ali deixaram a força de sua juventude e o suor de seus rostos, o significado daquelas paredes despedaçadas é infinitamente mais profundo e doloroso. Cada metro quadrado daquele chão de cimento rachado é um testamento físico de uma ideologia econômica que escolheu o capital flutuante em detrimento da comunidade enraizada. As ruínas de tijolos ergueram-se como monumentos não intencionais e assombrosos à ganância extrema. Elas são a prova física e inegável de que, na busca frenética e desenfreada por agradar acionistas no curtíssimo prazo, o sistema estava perfeitamente disposto a demolir a própria alma e apagar a própria história. Contudo, a história humana e cultural de um país, ao contrário de bombas hidráulicas e esteiras de engarrafamento, não pode ser totalmente desparafusada, encaixotada e transferida para um galpão automatizado e isento de impostos à beira de uma rodovia. Se a megacorporação acreditava genuinamente que,
Ao fechar os pesados portões de ferro e trancar os cadeados, ela controlaria ou apagaria o legado daquelas fábricas centenárias. Ela cometeu seu erro de cálculo mais elementar. A corporação havia comprado as marcas, as receitas e os prédios, mas nunca compreendeu de fato a essência do espírito cervejeiro brasileiro. O verdadeiro legado da velha guarda industrial não ficou preso debaixo dos escombros das fábricas da Muca, de Ribeirão Preto ou do Rio de Janeiro. A alma da produção não enferrujou junto com as válvulas abandonadas. Ela migrou. Os milhares de trabalhadores descartados sem cerimônia carregaram consigo algo que nenhuma metodologia de curva de vitalidade ou algoritmo de corte de custos, por mais impiedoso que fosse, poderia quantificar, rebaixar ou subtrair. O profundo ofício, a paixão pelo trabalho bem feito e a integridade da receita. Hoje, ao observarmos a paisagem econômica, cultural e de consumo que se ergueu sobre as cinzas desse colapso, vemos um cenário radicalmente transformado. A dor brutal e a humilhação das demissões em massa serviram como a fornalha que forjou uma nova e poderosa resistência comercial. Aqueles antigos mestres cervejeiros, técnicos de qualidade e mecânicos de precisão, tornaram-se os pilares invisíveis, os mentores e, em muitos casos, os fundadores da explosiva revolução das cervejarias artesanais no Brasil. O conhecimento tácito e a sensibilidade humana, que foram arrogantemente expulsos pelas catracas giratórias no início dos anos 2000, são exatamente os mesmos alicerces que hoje sustentam milhares de microcervejarias, bares independentes e polos gastronômicos de sucesso de norte a sul do país. A ironia final do orçamento base zero é que ele gerou os anticorpos para a sua própria doença. O respeito sagrado pelo tempo da levedura, pelos ingredientes puros e pela conexão genuína com a comunidade, tudo aquilo que foi friamente sacrificado no altar da eficiência corporativa, ressuscitou de forma descentralizada, orgânica e incontrolável. O Leviatã global da AB InBev continua a existir, operando orçamentos na casa dos bilhões de dólares. Mas a aura de genialidade invencível e perfeição absoluta que antes blindava seus executivos foi permanentemente arranhada e desmistificada. Nas escolas de negócios e nos fóruns de economia contemporâneos, a saga da ascensão e do desmonte agressivo das fábricas brasileiras não é mais lida apenas como um manual de sucesso financeiro. Hoje, ela é frequentemente dissecada sob uma luz severa e crítica, tornando-se o conto de advertência definitivo sobre o que os estudiosos chamam de miopia corporativa. É o maior e mais trágico estudo de caso sobre o perigo letal de focar tão obsessivamente nos números e dividendos do próximo trimestre, a ponto de serrar o galho onde a empresa está sentada, destruindo a lealdade, a reputação e a fundação que garantiriam a sua relevância nas próximas décadas. As antigas e gloriosas fábricas podem, por enquanto, repousar inertes sob uma espessa camada de poeira e teias de aranha, aguardando melancolicamente seu inevitável e violento encontro final com as bolas de demolição. Mas as lições invisíveis, cravadas profundamente no barro de seus tijolos desgastados, permanecem absolutamente intactas. Elas ecoam pelos corredores escuros e pelas ruas adjacentes como um sussurro insistente, uma verdade dolorosa, mas historicamente inexorável. Nenhum império produtivo, por mais rico, agressivo e expansivo que seja nas planilhas, consegue sobreviver com sua honra e sua alma ilesas quando decide, fria e deliberadamente, devorar o próprio coração para saciar sua fome de poder. A história do orçamento base zero e o colapso deliberado das antigas catedrais industriais brasileiras não é apenas um capítulo isolado na história da economia. É um espelho perfeito de como o capitalismo moderno opera em seu estado mais clínico, frio e hipereficiente. Quando reduzimos gerações de trabalho árduo, conhecimento tácito, lealdade e orgulho comunitário a meras células em uma planilha de Excel, podemos até ganhar o mundo financeiro, mas corremos o risco fatal de perder a alma daquilo que construímos. A verdadeira lição que reverbera sob a poeira e as ruínas da Muca, e de tantos outros polos fabris esquecidos, não é uma cruzada cega contra o lucro
o crescimento empresarial ou a modernização. A evolução tecnológica é um processo inevitável. No entanto, o custo desse progresso jamais deveria ser a dignidade e a sobrevivência daqueles que assentaram os tijolos de sua fundação. Uma megacorporação tem o poder financeiro para comprar marcas centenárias, dominar as prateleiras dos supermercados e erguer monopólios globais de forma avassaladora. Mas ela nunca poderá planilhar a lealdade de um trabalhador veterano, nem sintetizar o sabor da autenticidade que só nasce do tempo e da paixão. Hoje, enquanto os grandes mastodontes do mercado lutam desesperadamente para reconquistar a confiança do consumidor através de propagandas nostálgicas e vazias, as pequenas cervejarias independentes, muitas delas erguidas com o suor e a resiliência dos mesmos operários que foram friamente descartados, provam que o fator humano sempre encontrará uma maneira de sobreviver, de se reinventar e de florescer. O apito agudo das velhas caldeiras pode ter silenciado para sempre nas cidades brasileiras, mas o espírito inquebrável que as mantinha acesas continua vivo, engarrafado e fermentado por uma nova geração que se recusa a ser tratada apenas como uma variável de custo. Se você acompanhou essa jornada histórica até aqui e também refletiu sobre o impacto silencioso dessas decisões bilionárias no tecido da nossa sociedade, deixe o seu comentário abaixo. Qual é a sua visão sobre o limite ético entre a eficiência financeira e a responsabilidade humana? Não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e acompanhar mais documentários profundos sobre as engrenagens ocultas que movem e, por vezes, destroem o nosso mundo. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo mergulho na história.